Olá, olá, 28 de abril de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Maranhão registra 118 casos novos de coronavírus e 533 pessoas recuperadas. Governador Flávio Dino não descarta regime mais rígido de quarentena se o número de casos da doença não diminuir. Prefeito Edivaldo Holanda anuncia novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Caixa anuncia medidas para evitar aglomerações na hora de sacar o auxílio emergencial. Fique ligado na TV Difusora, o Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 1 minuto, terça-feira, e você ligado aqui na TV Difusora com as principais notícias do dia no nosso Bom Dia Maranhão, que está só começando. Obrigado pela audiência, os amigos em todo o Maranhão acompanhando a nossa programação aí em Açailândia. Você que está ligado com a gente também em Buriticupu, os amigos que nos acompanham em Barreirinhas, os amigos que nos acompanham ainda aí em Santo Amaro, acompanhando a programação da TV Difusora. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira para você e para toda a sua família. Muita saúde e paz nessa terça é o que a gente deseja em nome de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação, hein? O Maranhão registrou 118 casos novos de coronavírus nas últimas 24 horas e 533 pessoas foram recuperadas. Sobre o assunto, Eduardo Ercília tem os detalhes. É o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. A gente atualiza você em relação aos números da Covid-19 nesse instante. Olá, Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, e reforça também que a Secretaria Estadual de Saúde é a fonte oficial aí na divulgação dos dados envolvendo a questão do novo coronavírus. Lembrando que a nossa participação agora é utilizando máscara, respeitando a questão do decreto do governo estadual, que a partir do momento que sai de casa, em ambientes públicos, é necessário, mesmo que haja aglomeração ou não, a utilização de máscara, que é uma forma de diminuir, reduzir aí a infecção pelo novo coronavírus, isso aí já comprovado cientificamente. Adalberto, foram 118 novos casos, como você disse, nas últimas 24 horas, continua uma curva ascendente, elevação aí de casos, infelizmente, subiu agora para 2.528, o número de casos confirmados no estado do Maranhão. Lamentavelmente, 145 pessoas já perderam a vida, pessoas que foram infectadas aí pelo novo coronavírus e acabaram morrendo, 145 óbitos ao todo. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde comunica a recuperação de 533 pessoas, felizmente uma notícia boa aí, né? 533 pessoas que foram infectadas aí pela Covid-19, que foram recuperadas. O número de municípios também com casos confirmados também subiu, viu, Adalberto? Agora são 62 municípios maranhenses que apresentam pelo menos um caso confirmado no município, 62 cidades no estado do Maranhão. A gente lembra a grande maioria aqui na grande ilha de São Luís, concentração principalmente na capital maranhense, mas a maioria do número de casos aí na grande ilha de São Luís, que reúne além da capital São Luís, também São José de Ribamar, Paços do Lumiar e Raposa. Nas últimas 24 horas, só nas últimas 24 horas foram 20 mortes, 20 óbitos, e aí a gente chama a atenção, pessoas que acabaram morrendo ainda muito jovens, na faixa etária de 40 até 50 anos. Tem uma pessoa, por exemplo, que faleceu, um homem de 42 anos de idade e sem comorbidades, sem nenhum tipo de histórico aí de problema de saúde. O que chama a atenção é que todas as pessoas devem seguir, sim, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, dos infectologistas, das autoridades sanitárias, para coibir aí a disseminação, o crescimento do novo coronavírus, dos casos aí de novo coronavírus aqui no estado do Maranhão e, claro, em todo o país. A Secretaria Estadual de Saúde ainda registrou 309 profissionais de saúde, é uma preocupação muito grande essa infecção também nesse meio, os profissionais de saúde que estão na ponta atendendo a população. Quando um profissional de saúde acaba sendo contaminado, acaba tendo que se afastar por algum problema de saúde, é menos um soldado, digamos assim, na batalha, na ajuda aí para salvar outras vidas, pacientes, pessoas que chegam até o hospital para serem curadas, para serem tratadas. É um soldado a menos dentro aí, digamos assim, do quartel, no caso, um hospital para atender a população. 309 profissionais de saúde foram infectados pelo novo coronavírus. A notícia boa é que 217, quer dizer, a maioria já conseguiu aí se recuperar, felizmente, porque a gente precisa muito desses profissionais trabalhando pela saúde de todos nós, não é isso, Adalberto? A gente preparou
reportagem, Adalberto, a gente vem falando aí todo tipo de ajuda, ação que vem sendo realizada, não só na arrecadação de alimentos, de materiais de higiene, enfim, na confecção de máscaras. É uma força-tarefa muito grande de várias pessoas. A tecnologia também que vem sendo usada nessa batalha contra o novo coronavírus e profissionais da Universidade Estadual do Maranhão, professores, estudantes, pesquisadores aqui da Universidade Estadual do Maranhão, eles estão preparando um aplicativo para fazer esse monitoramento de aglomerações. A gente reforça aqui uma das medidas, uma das recomendações é justamente evitar a aglomeração de pessoas e por meio desse monitoramento, o próprio poder público, a própria população que está seguindo essa recomendação e quer evitar essas aglomerações, ele vai poder acompanhar por meio desse aplicativo super importante nessa batalha contra o novo coronavírus. Vamos acompanhar na reportagem. O aplicativo, que recebeu o nome de Aglomeração, é uma ideia do Departamento de Engenharia da Comunicação da UEMA e de funcionários do Núcleo de Tecnologia de Informação da Universidade. Segundo um dos idealizadores do aplicativo, ele vai contribuir com o monitoramento de possíveis locais com aglomerações de pessoas e que esses casos, a partir de detectados, possam ser denunciados. Ele pegue, tira uma foto desse local e encaminhe via o aplicativo. Aí a ideia em si é que, ao receber essa denúncia, os órgãos responsáveis possam verificar e bater essa informação. Realmente, olha, esse local, ele notadamente, os outros dias ele estava já tendo aglomeração, então de novo ele está tendo. O professor lembrou que o Brasil é um dos países pioneiros no mundo a disponibilizar plataformas digitais para que as pessoas possam denunciar este tipo de situação, de aglomerações de pessoas, até mesmo de forma desnecessária, como é o caso deste grupo, que foi flagrado no último final de semana, jogando bola. Ajudar que a população tenha um canal de comunicação para denunciar e outro também que os órgãos de governo consigam receber essa informação e tomar a melhor decisão de como e quando agir para evitar esses tipos de aglomeração. O aplicativo, que já está em fase de conclusão, deve estar disponível para uso, contribuindo com a população e poder público a partir da próxima semana. O aplicativo ainda está sendo em desenvolvimento, a gente ainda está organizando junto aos órgãos do governo como é que eles vão querer essa informação e como eles vão agir e dar o feedback para a população disso. Mas a ideia é que durante as próximas semanas ele já seja disponibilizado ao público e que toda a população possa ser ajudada por ele. Pois é, Adalberto, importante aí essa ferramenta para seguir uma das recomendações, como eu disse, que é evitar aglomerações, que é uma das formas de conter o avanço do novo coronavírus, né? Isso segundo as autoridades sanitárias. Vamos agora para os dados nacionais, Adalberto. O Brasil chegou a 66.501 casos confirmados, segundo o último boletim da fonte oficial, nesse caso, o Ministério da Saúde, 66.501 casos confirmados. Só nas últimas 24 horas foram 4.613 pessoas que foram infectadas. Infelizmente, um número bastante elevado, foi o segundo maior, só perdeu aí durante toda essa pandemia, só perdeu para o último sábado, segundo informou o Ministério da Saúde. Subiu agora também o número de mortes em todo o país para 4.543 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus, que acabaram morrendo. Só nas últimas 24 horas foram 338 mortes em todo o país. Infelizmente também uma curva ascendente no Brasil, os casos aí confirmados e também de pessoas mortas ainda continuam crescendo e os governos trabalham, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, trabalham aí para pelo menos manter essa curva para depois, aí sim, baixar esses casos confirmados e também de mortes provocadas pelo novo coronavírus no país. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta trazendo outras informações para a gente aqui no Bom Dia, viu? Parabéns à população. A gente viu no vivo do Eduardo aí da Praça Deodoro, no centro da cidade, muita gente usando máscara, logo cedinho, passando por trabalho ali, se deslocando, mas muita gente com o uso, ainda bem, das máscaras, uso obrigatório, inclusive, desse decreto aqui do Estado. Por falar em medidas aqui no Estado, o governador Flávio Dino voltou a falar sobre os casos de Covid-19 aqui no Maranhão. Ele anunciou novas medidas, disse que a região metropolitana da capital pode estar perto da paralisação total das atividades. Vamos ver.
Flávio Dino começou a coletiva mostrando preocupação com a taxa de ocupação de leitos de UTI com pacientes graves infectados pelo coronavírus na capital. Uma pneumonia comum, por hipótese, poderia ensejar a ocupação do leito de UTI por 5 dias. No caso do coronavírus, nós estamos tendo ocupações de 20, 30 dias, 3 semanas, em que as pessoas permanecem sob cuidados intensivos. O que significa dizer, na prática, amigos e amigas, que os leitos ficam bloqueados mais tempo, porque a pessoa ingressa no leito de UTI e não tem alta rapidamente, exatamente porque os casos são graves e ela precisa, com isto, permanecer mais tempo no leito de UTI. Para reverter a situação, o governador anunciou que mais UTIs estarão disponíveis em um hospital particular na Rua do Passeio, no centro de São Luís. O governador também explicou que esta semana 40 vagas de unidade de terapia intensiva serão disponibilizadas na capital. Além disso, um hospital de campanha deve ser instalado em um centro de eventos localizado no bairro do Coafuma. Nós temos estudantes que já cumpriram todos os requisitos, estudantes de medicina, e que podem e devem receber o grau para o quanto antes possam nos ajudar no enfrentamento do coronavírus. É uma diretriz do governo federal e nós estamos hoje, por intermédio do secretário Carlos Lula, nos dirigindo ao SEUMA, UFMA e o EMA, pedindo que eles antecipem, com isso nós tenhamos dezenas de novos médicos que possam nos ajudar no enfrentamento ao coronavírus. Dino manteve a previsão do dia 5 de maio para o retorno do comércio e 12 de maio das aulas, mas explicou que tudo isso depende da quantidade de pessoas infectadas pelo vírus. Falou ainda que para a região metropolitana de São Luís, há mais proximidade de tomar uma decisão de suspender todas as atividades, o lockdown, que dá flexibilização. Ele reforçou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos de todo o Maranhão. Nós lançamos a obrigatoriedade do uso de máscaras na semana passada. Nós vamos começar a fiscalização nesta semana e algum sistema de sanções deve ser ativado na próxima semana. Nós estamos dando um tempo de adaptação da sociedade, adaptação cultural, mas também de conhecimento quanto a essa obrigatoriedade. E na próxima semana nós vamos começar a provavelmente aplicar multas para que as pessoas compreendam que é uma medida essencial para a defesa da sua própria saúde e das suas famílias. Portanto, a entrevista coletiva de ontem do governador Flávio Dino, reforçando aqui aquela data de referência continua, 5 e 12, mas, pelo menos aqui na região metropolitana de São Luís, uma grande possibilidade dessa data se estender. Provavelmente o comércio não vai voltar a abrir os serviços que não são essenciais a partir do dia 5 de forma paulatina, não. Provavelmente teremos aí um tempo maior ainda com essa situação de momento de apenas serviços essenciais funcionando, não é? Torcer para que a gente não tenha um lockdown, um fechamento completo, aí uma quarentena mais rigorosa, digamos assim, e para que a gente tenha uma diminuição, então, desses casos, até comparado aí com a oferta de leitos aqui, em especial na região metropolitana da capital. O governador reforçou também que, em relação às escolas municipais, desde ontem as prefeituras já começam a fazer um planejamento para organizar a volta às aulas nos municípios. Cada prefeito vai ter a liberdade aí de trabalhar esses dados quanto à volta na rede municipal. Em relação à rede estadual, não há nenhuma previsão de volta às aulas ainda, até porque não dá para voltar em uma região e em outra não. É preciso que aconteça de forma conjunta. Mas nas redes municipais, nos municípios, nas cidades, os prefeitos já começam a se planejar pensando na possibilidade de retorno às aulas, caso a caso, dependendo da situação e do número de casos notificados nos municípios. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. Em tempos de pandemia, alimentos como frutas e verduras são aliados para manter a saúde em dia, não é? Mas eles também podem representar um perigo se não forem higienizados corretamente. Verduras e legumes, assim como qualquer outro alimento, não representam uma fonte de transmissão do novo coronavírus. Eles só apresentam risco se forem manuseados por alguém contaminado. Mas como não sabemos se o alimento foi pego por alguém infectado, o jeito de nos proteger é fazendo a correta higienização das verduras, frutas e legumes.
Os estudos já comprovam que esse vírus ele pode permanecer sobre as superfícies, dependendo do tipo de material. De 3 dias, tem estudos que sugerem até 9 dias. Então, é muito perigoso. Se você receber, tanto recebendo via delivery, quanto você indo ao mercado comprar, é importante tomar algumas medidas para poder prevenir-se, né? Para poder transformar esse alimento de uma maneira segura, trazer para sua mesa de uma maneira segura. Quais os cuidados você tem tomado? Olha só essas dicas. Ao chegar com as sacolas do supermercado ou se receber as compras por delivery, a orientação é, em primeiro lugar, evitar o contato com outros objetos da casa e, logo em seguida, descartar os sacos plásticos. Daí, com as mãos limpas, coloque os alimentos em uma bacia com água e uma colher de água sanitária sem cheiro para cada 1 litro de água e deixe de molho por no mínimo 10 minutos. Em seguida, despeje a água, lave os alimentos, seque-os e depois guarde-os na geladeira. Está sendo montada toda uma força-tarefa, os órgãos, né, de saúde, as pessoas. Então, se cada um não fizer sua parte, essa doença ela vai se propagar de uma forma muito rápida e desastrosa. Então, vamos começar dentro das nossas casas. Ao receber o alimento, ao chegar da rua, vamos ter esses cuidados de higiene, que com certeza a gente vai barrar esse avanço de uma maneira mais fácil. As embalagens de leite, por exemplo, ou latas, podem ser higienizadas com álcool em gel, álcool 70% ou com água e sabão. São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16, e nós continuamos o nosso giro pelo mundo para saber como os maranhenses estão enfrentando esta pandemia. Hoje nós vamos saber como está a situação de momento em Paris, na França, com a missionária maranhense Itine Marques. Olá, gente, tudo de bom a todos no Brasil, em especial São Luís do Maranhão, que é minha cidade natal. Meu resumo da situação da pandemia aqui na França, onde moro há 12 anos, é esta. Estamos vivendo um momento muito difícil por aqui. Apesar de todo o esforço do governo, das autoridades, principalmente na área de saúde, o que vemos é que a situação ela está longe de ser controlada. Graças a Deus, o governo ele tem proporcionado boa assistência às pessoas que estão confinadas em suas casas, os trabalhadores não terão seus salários comprometidos e mesmo aqueles que estão em seguro-desemprego parcial, eles recebem 84% do seu salário. Bom, isso é previsto para o retorno de algumas atividades dia 11 de maio. Mesmo assim, eu acredito que a França levará um tempo para recuperar-se desse caos. Bom, estamos vivendo em um confinamento apertado. Para sairmos de casa, nós precisamos ter uma autorização do governo. E uma vez que a regra da autorização ela é quebrada, o indivíduo pode pagar uma multa que começa de R$ 800 até R$ 2.100. A gente agradece a participação da missionária maranhense Itine Marques, trazendo informações direto de Paris, na França. E a gente vai continuar aqui mostrando para você como é que os maranhenses continuam enfrentando esta pandemia da Covid-19. São 7 horas e mais 18 minutos. É hora de conferir o nosso Giro de Notícias. O plenário do Senado Federal, em reunião remota, aprovou a medida provisória que estende o prazo para que as cidades criem e aprovem planos municipais de mobilidade urbana, conforme previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana. A medida provisória viabiliza o repasse de verbas federais para financiamento de obras para a melhoria da circulação do transporte público, automóveis particulares, veículos de abastecimento e bicicletas. A medida segue para a sanção do presidente da República. A Receita Federal em São Luís liberou 200 mil unidades do equipamento de proteção individual utilizados por profissionais de saúde para o auxílio no combate à pandemia do coronavírus no Maranhão. O trânsito aduaneiro foi iniciado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, tendo como destino o terminal de cargas do Aeroporto de São Luís. O procedimento fiscal começou logo que a carga chegou ao Brasil e foi quase todo concluído com a aeronave ainda em voo de São Paulo para a capital maranhense, disponibilizando-se carga para retirada imediata pelo importador. A Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão determinou a ampliação da estrutura de atendimento no sistema de plantão de óbito dos cartórios de registro civil no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do Calhau, em São Luís. Foi decidido que a equipe de serventuários será ampliada e o horário de atendimento será aumentado em 1 hora, com início às 7 horas da manhã e encerramento às 6 da tarde. No próximo bloco, o levantamento aponta mudanças no mapa de bairros com pessoas infectadas pelo coronavírus na capital. E mais, Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos em instantes com o Bom Dia Maranhão.
7h22, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Você vai ver agora o caso de uma jovem vítima de ataques em uma rede social. Nos comentários, ameaças e até incitação à prática de estupro. Foi por uma rede social que Gisele descobriu na última quinta-feira que suas fotos estavam sendo usadas em grupos de WhatsApp. É chocante imaginar que existem pessoas tão maldosas, homens. Nós mulheres passamos por isso todo dia, por assédio. A gente não pode cogitar de pensar que em qualquer lugar, e a qualquer instante pode acontecer qualquer coisa com a gente. A auxiliar administrativa foi avisada pela namorada de um dos rapazes do grupo, formado por estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual do Maranhão. Nos prints das conversas, comentários repulsivos contra a integridade física de Gisele, inclusive com a incitação à prática de estupro. Ela registrou um boletim de ocorrência na Casa da Mulher Brasileira na sexta-feira, que vai investigar a denúncia como apologia ao crime e os autores das mensagens. A Universidade Estadual do Maranhão lançou nota, os centros acadêmicos, os movimentos de mulheres. Por quê? Porque a gente não pode aceitar. Isso potencializa a violência contra a mulher e a gente tem trabalhado arduamente para combater essa violência. A previsão de pena, no caso de apologia, detenção de 3 a 6 meses e multa. No caso também ela pode ingressar com uma ação pedindo indenização por danos morais por conta do crime de difamação e a retratação devida pelo cometimento de crime pelo ataque à pessoa dela. A Comissão da Mulher da Seccional Maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil está dando suporte a Gisele com acolhimento e orientação. A advogada Paula Macena, membro da comissão, destaca que a denúncia de Gisele encorajou outras mulheres. A gente não pode generalizar também, né? Dizendo que só os estudantes de engenharia têm esse tipo de comportamento, mas quando ela trouxe à tona isso, né, ela trouxe à tona no próprio Instagram dela, com os prints e tudo mais, aí a gente começou a perceber que outras meninas já haviam passado por situações parecidas, inclusive tem comentários de várias meninas falando que não se surpreendem com esse tipo de comportamento, porque é uma coisa muito comum, muito reincidente. Só que muitas delas falam que não procuraram a polícia por medo de serem desacreditadas, né? Que é o nosso maior problema hoje em relação às mulheres fazerem denúncias. Uma nota conjunta assinada por várias entidades, inclusive pela Universidade Estadual do Maranhão, foi emitida repudiando a prática promovida por estudantes da instituição, além de cobrar um posicionamento do Centro de Ciências Tecnológicas da universidade. Os estudantes podem sofrer penalidades administrativas e ainda ser enquadrados no artigo 287 do Código Penal, que prevê detenção de 3 a 6 meses ou multa. Comigo aqui no estúdio Silvan Alves. Sobre esse caso aí que a gente postou na reportagem, vale pontuar mais uma vez. A Universidade Estadual do Maranhão lançou nota não só de repúdio, mas já anunciando, inclusive, que vai tomar medidas administrativas para apurar o caso e, claro, responder à medida da responsabilidade de cada um sobre esse fato ocorrido. É importante que a universidade tenha rapidamente se posicionado sobre o assunto. Silvan, é uma prática ainda, infelizmente, que a gente observa e agora isso acontecendo, quer dizer, com a tecnologia, com as redes sociais e distribuindo de forma rápida, pessoas que compartilham, inclusive, esse tipo de abuso, de crime, na verdade, né? Não tem outra palavra para dizer, é crime. E infelizmente, apesar de haver uma lei, né, de haver previsão de crime dentro da lei, mas infelizmente ainda as penas são brandas, embora mesmo com a tecnologia as pessoas sejam alcançadas hoje, muita gente utilizava a internet para se esconder para a prática desses crimes aí, mas hoje tem a facilidade também com a tecnologia de se encontrar essas pessoas, mas o que acontece é que às vezes quando eles são encontrados você vê que a pena, não é, a punição é muito branda, não é, e isso acaba de uma certa forma gerando uma sensação de impunidade para essas pessoas que cometem esses crimes, que tem um dano incomensurável para a pessoa que acaba sendo vítima desse tipo de situação. Silvan, câmeras de segurança flagraram mais um assalto em um estabelecimento comercial. Onde é que foi dessa vez? Na Vila Luizão, um estabelecimento comercial lá, é um supermercado, e os assaltantes chegam, se passa por cliente ali
sorri com o outro que está logo aqui na ponta e acaba logo em seguida mostrando a arma ali, que está embaixo da camisa. Ele mostra para a senhora, surpreendendo até se espantou, não é, a senhora do caixa, e aí o outro acaba pegando todo o dinheiro do caixa. No compartimento de baixo do caixa também tinha dinheiro, ele acabou descobrindo lá e levou todo o dinheiro aí desse estabelecimento comercial. Lá dentro do estabelecimento, o outro também acabou fazendo uma limpa nos clientes, nas pessoas que estavam lá fazendo compras, também acabaram não escapando. E acabaram levando também até o produto de balinhas que fica ali em cima do balcão, à disposição dos clientes, também acabou sendo levado aí por esses assaltantes. Ninguém foi preso até agora e a polícia está disponibilizando essas imagens aí para que a população ajude, né, na localização aí desses indivíduos aí. Silvão, policiais recuperaram motos roubadas no município de São José de Ribamar. Pessoal do GTM, a equipe do Sargento Senna, lá do 13º Batalhão, acabou fazendo uma incursão nesse local aí, que é um local de difícil acesso, mata, e na Vila São José, que fica ali logo depois do Maiobão, e lá acabou encontrando uma moto já totalmente desmanchada, não é? NXL, que é essa que apareceu aí nas imagens, e uma outra moto Bros, né, de cor vermelha, que foi levada também para a delegacia, estava com registro de roubo e estava em fase de processo de desmanche, estavam começando a desmanchar essas motos aí. As motos foram apresentadas no primeiro momento lá na delegacia do Maiobão e o caso foi encaminhado para a delegacia de furtos e roubos de veículos. O que acontece muito, Adalberto, hoje nesses casos de motos aí, que eram objeto de troca, eram levadas para o interior do estado, hoje elas são utilizadas em vários crimes continuados, né, como assaltos, e depois são levadas aí para esses desmanches aí. Há um local de receptação das peças dessas motos que está alimentando esse tipo de crime aí na cidade. E só acontece esse tipo de crime também porque tem gente que compra esse tipo de produto, sim, exatamente, né? claro, lógico. Que é resultado de roubo, né? Resultado de roubo. Que é crime também, né? Há uma rede que alimenta todo esse tipo de crime aí. E comprar esse tipo de produto é crime também, vale a pena a gente lembrar mais uma vez. É impressionante o local que eles deixam essas motos, ou como a gente viu aí, a moto já toda depenada. Já, não tem mais. Mas porque o acesso da polícia é difícil, mata fechada mesmo. Fechada imaginando mesmo. Como é que eles chegam até esse local, né? Depois de denúncias, né, as pessoas vão vendo a movimentação ali, pessoas estranhas na área, e entra lá e sai com algumas coisas aí. Um mês atrás encontraram ali por trás daqueles prédios ali do Pátio Norte, ali no Matagal também, um carro que já está praticamente todo desmanchado ali no local que é um local bastante movimentado, e eles levam para um local onde tem mato e lá eles acabam agindo, cometendo atividade criminosa. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Silvão Alves, que também cumpre a missão, o dever de bem informar você, está aqui cedinho, de segunda a sexta, 6 da manhã começa o Bandeira 2, a equipe chega logo mais cedo ainda, né, para preparar tudo e deixar tudo pronto para você que nos acompanha e nos dá audiência em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 30 minutos, 7h30. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado apresentou mudanças aí no mapa de bairros com maior registro de casos do coronavírus. O Eduardo Ericeira está de volta comigo porque houve uma alteração, inclusive, em relação a essas notificações quanto aos bairros aqui da capital, não é, Eduardo? Pois é, Adalberto, agora é o bairro do Turu, que lidera a lista aí de bairros com pessoas com casos confirmados, né, nesse caso, com pessoas infectadas pela Covid-19, esse balanço que é feito aí pela Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, no caso, já que a Secretaria Estadual de Saúde, ela emite essas informações e há todo um trabalho de planejamento também, de elaboração de dados, gráficos, um trabalho específico também por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A gente lembra que são mais de 190 bairros já aqui da capital maranhense com casos confirmados aí da Covid-19. A gente passa aqui, repassa também mais uma vez, reforça, mais de 90% dos casos confirmados do novo coronavírus se concentra na grande ilha de São Luís e a grande maioria na capital maranhense. Já são cerca de 2.000 casos confirmados só na capital São Luís, quer dizer, a grande maioria dos casos. Como eu disse, a Adalberto, inclusive, preparou um mapa aí para mostrar para as pessoas Turu. O bairro do Turu é o bairro que lidera com o maior número de casos confirmados aqui na capital maranhense. São 94 casos confirmados só no bairro do Turu. Em seguida vem o bairro do Calhau, com 81 casos confirmados, e o bairro do Renascença, com 75 casos confirmados na terceira colocação. Todos esses bairros, a gente chama a atenção que fica na parte norte da cidade, na parte norte da capital São Luís. Aí, a partir do quarto dado aqui, do quarto bairro,
58 casos confirmados na cidade operária, já é na parte leste da capital maranhense. Em seguida, volta novamente para a parte norte da cidade, no bairro do Araçagi, já pegando ali a divisa de São Luís com São José de Ribamar, na região metropolitana. São 53 casos confirmados, também mais na parte norte da cidade. E, em seguida, na sexta colocação, vem o bairro do Anjo da Guarda, já mais na área de Itaquibacanga, com 51 casos confirmados, e aí já na parte sul da cidade, já mais no eixo sul da cidade. Então a gente percebe que a maioria dos casos se concentra na parte norte, aqui da capital maranhense. Tem um bairro da cidade operária, que fica já na parte leste, e também o Anjo da Guarda, já como sexto bairro com maior número de pessoas infectadas, segundo esse balanço, com 51 casos confirmados, já na parte mais sul da cidade. Lembrando que essa lista é bem extensa, como eu disse, já são mais de 190 bairros que registram aí pelo menos um caso de uma pessoa confirmada, com casos confirmados aí da Covid-19, mais de 190 bairros aqui na capital maranhense e também na grande ilha de São Luís, já que pega aqui o bairro do Araçagi, no caso, que fica ali na divisa entre São Luís e São José de Ribamar. A gente reforça mais uma vez, Adalberto, que São Luís está entre as cidades brasileiras com o maior número de pessoas infectadas, inclusive numa questão aí de proporcionalidade, aparecia como a segunda capital com o maior número de registros aí confirmados. Por essa questão proporcional, ficando atrás apenas de Fortaleza, situação bastante delicada de São Luís. Ontem a gente, inclusive, reforçou mais de 90% dos leitos de UTI já ocupados. O governo do estado vem trabalhando para aumentar esses números de leitos. Então, é uma situação bem delicada mesmo. Mesmo com a recomendação de ficar em casa, é uma das recomendações, só sair em caso de extrema urgência, a gente percebe que tem muitas pessoas que ainda descumprem essa recomendação. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ericeira ao vivo com a gente, são 7 horas e 34 minutos. São Luís está entre as cidades brasileiras com maiores índices de contaminação pelo novo coronavírus. Mesmo com a recomendação, como disse o Eduardo, de ficar em casa, muita gente insiste em não seguir as regras de isolamento social. Na capital maranhense, os números relativos à Covid-19 seguem avançando com rapidez. São Luís, de acordo com o Ministério da Saúde, ocupa as primeiras posições entre as capitais com maior quantitativo de casos para cada 100 mil habitantes. As estatísticas preocupantes são reflexos de dois fatores importantes. Um deles tem a ver com o comportamento da população. A maior parte dos testes dos estados foram feitos na ilha, na capital. Isso me leva a um bom número de casos na capital também, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que esses testes, em sua grande maioria, revelam um quadro complicado e preocupante em São Luís, de termos de fato muitos casos na cidade. O número de pessoas que morreram por complicações do novo coronavírus também cresceu consideravelmente. Para esta infectologista, a taxa de letalidade está diretamente ligada aos novos casos da doença. Se há um avanço nos registros, inevitavelmente, a quantidade de mortes também vai aumentar. É necessário que elas respeitam o isolamento social. E por que é importante que o número de casos caia? Porque você sabe que uma proporção razoável de pessoas vai fazer formas crônicas, formas graves ou críticas que vão necessitar de internação em UTI. E parte dessas pessoas vai morrer. Mesmo com a recomendação para que fiquem em casa, muitas pessoas ainda estão lotando bancos, feiras e supermercados. Na maioria das vezes, sem necessidade. A Secretaria de Estado da Saúde ressalta que não está medindo esforços, principalmente para abrir novos leitos de UTI. Mas se não houver a cooperação da população, todas as ações de combate à Covid-19 serão insuficientes. Só saia de casa, de fato, se você estiver precisando, necessitando, se for extremamente necessário. Fora disso, não faz sentido jogar dominó, convidar os amigos para uma festa, tá tomando cerveja no final de semana junto com uma multidão de gente. Não faz sentido. A gente só vai adoecer, se adoecer e adoecer os outros. Olha, as universidades também estão na luta contra o novo coronavírus. Agora, um mapeamento está identificando as pesquisas mais relevantes que possam, inclusive, gerar ações de combate à doença desenvolvidas nos estados, em especial estados nordestinos. A iniciativa, que envolve as fundações de amparo à pesquisa dos 9 estados nordestinos, visa identificar quais são as principais pesquisas que estão sendo desenvolvidas com foco no combate à Covid-19.
A intenção é financiar trabalhos de grande relevância. O fruto dessa pesquisa é proporcionar ao poder público a tomada de decisão aos governadores de possíveis pesquisas que possam ser aplicadas diretamente em cada estado ou no Brasil de modo geral, que possa fazer frente ao combate ao coronavírus. Em toda a região Nordeste é grande o número de pesquisas sendo realizadas. No Maranhão, diversos grupos estão desenvolvendo trabalhos, entre eles pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, que para a execução do projeto estão contando com o auxílio da comunidade da área Itaquibacanga. O projeto Máscaras pela Vida é um projeto da Universidade Federal do Maranhão por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. A nossa ideia é contribuir para o combate ao coronavírus. A universidade tem uma responsabilidade social, principalmente com as comunidades que mais necessitam da nossa presença. Para que os trabalhos possam ser apresentados de forma resumida e para que concorram a um provável financiamento, foi elaborado um formulário com questionamentos bem simples. A escolha dos mais relevantes para que ajudem no combate ao novo coronavírus será feita pelos governadores nordestinos. O principal objetivo desse formulário e das proposições que queremos identificar é auxiliar os governantes, as autoridades, para usar a pesquisa científica para resolver os problemas que estão em evidência com o coronavírus, ou seja, de combate à Covid efetiva. Parabéns a essa iniciativa aí, as fundações agindo de forma rápida, e é importante lembrar aqui, né? Pesquisa, extensão, ensino, tripé fundamental das universidades e, em especial, pesquisas nas universidades públicas do Brasil. São as universidades que, de fato, se debruçam sobre essas pesquisas e são fundamentais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o desenvolvimento de qualquer nação. Só pontuando. São 7 horas e mais 39 minutos, 7h39, previsão de muita chuva, gente, para a parte norte aqui do estado. Nós vamos ver como é que fica o tempo hoje, começando com 3 cidades, São Luís com tempo nublado, com chuva ocasional de manhã e também à tarde, mínima de 25, máxima 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento durante a manhã e também à tarde, mínima 22, a máxima 33 graus em Imperatriz. Região dos Cocais, Caxias com tempo nublado, chuva ocasional a qualquer momento, mínima de 23, máxima de 33 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, parceria com o LabMet, o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Aqui está Bacabal, Barreirinhas. Em Bacabal, tempo nublado, pancadas esparsas de chuva à tarde, mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Barreirinhas, hoje, previsão é de 30 milímetros de chuva, hein? Na cidade, o dia será de sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 31 graus. Para fechar, Barra do Corda com tempo nublado e pancadas esparsas de chuva à tarde. Mínima de 23, máxima de 32 graus. No próximo bloco, a Assembleia Legislativa aprova projetos de combate à Covid-19. Prefeito de São Luís anuncia novas medidas. E mais, Caixa anuncia medidas também aí para evitar aglomerações na hora do saque do auxílio emergencial. São 7 horas e 40 minutos em todo o Maranhão. Sete horas e 43 minutos e você ligado em todo o estado no Bom Dia Maranhão. O álcool em gel passou a fazer parte da rotina de muita gente no combate ao novo coronavírus, não é? Mas também é preciso tomar cuidado com o uso do produto para evitar problemas. O álcool em gel ou líquido 70% se tornou um importante aliado no combate ao novo coronavírus. Em muitos veículos, o produto já se tornou parte dos acessórios. Sempre aqui comigo. Como que está sendo aí os cuidados? Não abraço ninguém, não toco em ninguém, tá tranquilo. E no trânsito vemos de tudo. Há pessoas que usam máscaras até quando dirigem sozinhas e no caso do álcool em gel, algumas usam em grande quantidade a todo momento. Mas é preciso atenção. Quem trabalha com o público, por exemplo, deve redobrar os cuidados. O kit está um pouco deles aqui, ó. Com o avanço da Covid-19, o álcool em gel passou a ser ainda mais utilizado, principalmente por donos de veículos e taxistas. Mas o uso desequilibrado do produto pode causar problemas. Quando tiver
desmasiadamente lavando essas mãos com o álcool em gel, evitar usar isqueiro, evitar usar uma fonte de ignição. O alerta serve também para quem está em casa. Depois de passar o produto nas mãos, é preciso ter cuidado a fazer coisas simples, como acender um fogão. Esse álcool gel, como está sendo propagado, que nós temos que, a cada instante que tivermos contato com alguma superfície, termos que lavar essas mãos, pode ser que ao passar esse álcool na mão, você vá próximo a um fogão, que você vá próximo a uma fonte de ignição, que você vá usar um isqueiro. Aí sim, pode ser que essa fonte de ignição, em contato com esse excesso de álcool que está na sua mão, pode ocasionar aí um princípio de incêndio. Precisa ter cuidado, né? São 7h45, 7h45. A Caixa Econômica Federal liberou os saques para os trabalhadores que estão recebendo o auxílio emergencial do governo por meio da poupança social digital. Algumas medidas foram adotadas para evitar aglomerações nas agências. Eduardo Ericeira está comigo para falar sobre essas medidas. Eduardo. Pois é, Adalberto, hoje pago aí mais uma parcela dentro dessa ajuda emergencial que está sendo dada pelo governo federal a esses trabalhadores autônomos, MEIs, enfim, essas pessoas que estão tendo dificuldade financeira neste momento. A gente está em frente aqui a uma agência da Caixa Econômica Federal, essa aqui localizada na área aqui da Praça Deodoro. Como a gente pode perceber, uma das recomendações é justamente a organização dessa fila. Só que, infelizmente, lá dentro as pessoas controlam essa entrada dentro da agência da Caixa Econômica Federal, só que na fila a gente percebe que não há aquele distanciamento adequado de pelo menos 2 metros entre uma pessoa e outra. Infelizmente, aí sim, essa recomendação, lamentavelmente, não sendo seguida. As pessoas estão bem próximas ali uma das outras. Inclusive, a gente percebe que as pessoas já começaram a entrar nas agências bancárias por meio de senhas, mas a questão do distanciamento social aqui na fila, do lado de fora, não acontece, não seguindo essa recomendação. A gente lembra que hoje, 28 de abril, são para os nascidos nos meses de março e abril. No dia 29 e amanhã para os nascidos em maio e junho, 30 de abril para os nascidos em julho e agosto, 4 de maio, já no dia 4 de maio, as pessoas nascidas em setembro e outubro, e no dia 5 de maio para os nascidos em novembro e dezembro. A respeito dessa movimentação, Adalberto, a gente preparou uma reportagem, a gente percebe que não é só aqui na capital maranhense que não há esse distanciamento entre uma pessoa e outra na fila dos bancos. Lembrando também que as caixas lotéricas também, as agências aí, as lotéricas também começaram a fazer esse tipo de pagamento. Houve aglomeração também desde essa segunda parcela que está sendo concedida pelo governo federal. Já é permitido que esse saque também seja feito em casas lotéricas, e a gente percebe que há uma aglomeração muito grande. Como eu disse, não é uma realidade só aqui da capital maranhense, em outros estados também tem tido esse tipo de problema, e em outras cidades também. A gente vai ver agora o exemplo lá no município de Imperatriz. Devido ao coronavírus, todas as atividades foram suspensas, com o objetivo de protegê-los, já que todos eles são do grupo de risco. Mas se engana quem pensa que essa galera tá parada. Eu frequento, lá eu faço exercício físico, hidroginástica, alongamento, o professor Leandro, o professor Jairo. Temos um grupo no WhatsApp onde todos os idosos da casa cadastrados estão inseridos nesse grupo. Lá eles recebem informações como dicas de atividades físicas, dança, dicas nutricionais com a nutricionista da casa. A ação, além de incentivar a prática do exercício físico, também vem dando assistência às questões sociais. Ele é incentivado a usar máscara, a usar álcool em gel, a se manter pronto para as adversidades, apesar de ser tudo muito novo, mas é imprescindível eles estarem com a mentalidade bem, estar com a saúde mental bem. Então, os nossos atendimentos, eles estão pautados nisso, para que o nosso idoso ele mantenha-se bem, apesar das crises, vivendo o momento presente com fé, com dignidade, e aquilo que estiver plausível à nossa equipe, nós estamos fazendo. São 30 minutos diários de exercícios, de segunda a sexta-feira, tudo para que os vovôs e vovós não fiquem ainda mais saudosos da rotina de antes. Fazendo a nossa atividade que a gente fazia diariamente na casa do idoso, nós estamos fazendo lives para que eles se sintam próximos da gente, que eles sintam-se também observados por nós profissionais da casa, sintam-se acolhidos.
Então tá aí, Adalberto, só corrigindo uma matéria especial sobre essa questão da prática de exercícios físicos. Agora, Adalberto, só para a gente voltar aqui rapidinho, antes de devolver aí para você no estúdio, a gente percebe que a grande maioria, você inclusive comentou na nossa primeira participação aqui no Bom Dia Maranhão, no ao vivo, quando a gente trouxe os dados aqui atualizados do novo coronavírus, sobre esse cumprimento da questão da utilização de máscaras. Mas a gente percebe que tem pessoas ainda aqui na fila, a grande maioria, é claro, como segue a recomendação, felizmente utilizando máscaras, que é inclusive um decreto do governo estadual. Mas a gente percebe que tem pessoas que ainda não utilizam máscaras. Há o exemplo ali de um senhor, por exemplo, que aguarda na fila, ele lembrou de trazer a cadeira para ficar aguardando, mas não lembrou, infelizmente, de colocar a máscara. A pessoa também que está ali próxima dele também não está utilizando máscara, que como a gente já reforçou, inclusive os pesquisadores, especialistas, estudiosos já disseram que a utilização de máscara diminui aí o contágio, de repente, a disseminação do novo coronavírus. É uma medida de prevenção. Infelizmente tem algumas pessoas que não estão cumprindo, mas a grande maioria, a gente está aqui na Praça Teodoro, a movimentação é dentro ainda, é razoavelmente grande ainda, mesmo aí com a recomendação de ficar em casa, mas tem muitas pessoas na rua, a grande maioria utilizando máscaras, mas a gente percebe que tem algumas pessoas ainda saindo de casa sem a máscara. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos. Ótima terça-feira, Eduardo. Também não adianta usar máscara e ficar tão perto assim, né? Você viu como é que está a fila aí na Praça Teodoro? O Eduardo mostrou ao vivo. Pois é, em alguns estados da federação, a Caixa Econômica Federal, inclusive, já está respondendo a processo, já está sendo obrigada a pagar multa. No estado de Pernambuco, só para dar um exemplo, mais de R$1 milhão até agora em multas aplicadas à Caixa Econômica Federal por conta da aglomeração aí, no entendimento lá da Justiça no estado de Pernambuco. São fazendo uma correção, as multas aplicadas pelo PROCON lá no estado de Pernambuco em relação à Caixa. São 7h52. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu ontem abrir inquérito para investigar as declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que pediu demissão do cargo e fez acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão do ministro atendeu a um pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na semana passada. Com a abertura da investigação, uma das primeiras medidas será a convocação de Moro para prestar depoimento e entregar eventuais provas de suposta interferência na Polícia Federal. Depois de 10 dias sem falar com a imprensa, ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concedeu entrevista coletiva a jornalistas. Quando questionado sobre os 29 pedidos de abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, Maia disse que a prioridade da casa agora é aprovar medidas de combate ao coronavírus. Em alguns momentos é bom o silêncio. A sociedade, muitas vezes, no silêncio, ela compreende melhor do que no conflito. Apesar que eu não sou um político de conflitos, né? Nos últimos dias, a gente vem acompanhando, né, desde aquela quinta-feira, né, um conflito dentro do próprio governo. E eu andei refletindo, Marcelo, nos últimos dias, sobre qual deve ser o papel do parlamento, o papel da Câmara dos Deputados nesse momento. Mas acho que todos esses processos, como o processo de impeachment, como você colocou, como a possibilidade de CPIs, elas precisam ser pensadas e refletidas com muito cuidado, né? Acredito que o papel da Câmara dos Deputados, nesse momento, nos próximos dias, é que a gente volte a debater, e desde aquela quinta-feira nós não debatemos mais, de forma específica, a questão do enfrentamento ao coronavírus. Só lembrando que o pontapé inicial de um processo desses é a Câmara, mas quem faz o julgamento é o Senado Federal. Foram aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado novas medidas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 em todo o Maranhão. O presidente da Casa, Otelino Neto, falou sobre o assunto. Acompanhe. Aprovamos 2 decretos municipais estabelecendo calamidade pública nos municípios de São José de Ribamar e Vitória do Mearim. Aprovamos ainda um projeto de lei que isenta de ICMS transportes intermunicipais no estado do Maranhão, e também aprovamos um projeto que determina a redução das mensalidades escolares de 10% a 30%, de acordo com a quantidade de alunos de cada escola no estado do Maranhão, durante o período em que as aulas presenciais estiverem suspensas. Este projeto de lei que reduz as mensalidades, ele é fruto
da demanda da sociedade. Muitas pessoas pediram e nós entendemos que, já que não houve um entendimento entre os donos de escola e os pais, a Assembleia deveria aprovar esse projeto para proteger a sociedade e fazer com que essa redução de custos, em razão das aulas terem sido suspensas, sejam repassadas para os pais. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior anunciou novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Vamos conferir. Já são mais de 40 dias dedicando esforços e investimentos na preparação da nossa rede municipal de saúde em amparo às pessoas, principalmente as de maior vulnerabilidade à Covid-19. Estamos com 93 leitos clínicos e de UTI, e já estamos trabalhando para implantar mais 120 leitos clínicos na rede municipal. Também preparamos uma ala exclusiva em hospital municipal para atender crianças com a doença. E a partir desta segunda-feira, 12 unidades básicas de São Luís também começaram a atender exclusivamente pacientes com síndromes gripais e respiratórias leves. Garantimos EPIs e outros itens de proteção aos profissionais de saúde da nossa rede. E estamos destinando mais uma ambulância de suporte avançado para reforçar o atendimento do SAMU. Essas são algumas medidas novas que adotamos. Seguimos trabalhando sem medir esforços e peço mais uma vez que nos ajudem, cuidando de si, da sua família e dos outros. Olha, o número de pacientes curados da Covid-19 em todo o estado ainda bem vem aumentando, não é? E com isso crescem também as histórias de superação de quem já venceu a doença. A alegria nos corredores do Hospital Macro Regional de Imperatriz. A equipe de profissionais da saúde se despede com aplausos de uma mulher que venceu a batalha e agora pode ir para casa. Neste outro vídeo, é a vez de um homem dar adeus ao medo e à incerteza. Encorajado pela equipe, ele carrega muito mais que uma sacola nas mãos. Leva a esperança. Em Imperatriz, 11 pessoas foram recuperadas da Covid-19 até o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, na noite de domingo. O total é o mesmo divulgado nos últimos 4 boletins. Não houve aumento de recuperados, mas a cena de um paciente deixando o hospital é animadora. Em São Luís, o vídeo do seu Manuel deixando o hospital de cuidados intensivos foi divulgado pelo próprio secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Movimentou as redes sociais. O Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã nós voltamos com muita informação para você. Fique ligado aqui na Difusora. Aí vem aí o Primeiro Impacto com muita informação para você. Amanhã a gente se encontra depois do Bandeira 2, às 7 horas da manhã, com mais um Bom Dia Maranhão. Fique em casa. Recomendações agora mais ainda sérias em relação à Covid-19 continuam valendo, tá bom? Então fique em casa e acompanhe a programação da TV Difusora, levando informação para todo o estado do Maranhão. A gente encerra hoje, então, que bom que a gente encerrou com essa imagem das pessoas recuperadas, né? Para a gente se encher de esperança, buscar o equilíbrio acima de tudo nessa hora. Muita saúde e paz. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.